Ok. Bom, pessoal, vamos então iniciar a nossa aula. Novamente, bom dia a todos. Espero que vocês tenham tido uma boa semana. Tá? Um recado, antes de mais nada, pessoal, talvez você já deva estar sabendo, né? A nossa período de provas se aproxima. Tá? Então, a gente tem aí semana que vem, vai ser a última semana antes das provas iniciais. As provas iniciam no dia 1º de outubro, né? Isso exatamente daqui a 2 semanas. Bem daqui a 2 semanas, né? Então, hoje vai ser o último dia de conteúdo antes da gente ter a prova bimestral. Eu pretendo fazer na próxima quinta-feira uma revisão geral de todo o conteúdo que a gente falou até hoje. Tudo bem? Então, eu acho que na próxima quinta-feira vai ser uma boa oportunidade de você participar da live, né? Se você puder, faça um esforço aí para que você possa, né? Para que a gente tire dúvidas ao vivo. Né? Se às vezes você tem uma dúvida, o conteúdo é longo, né? Se você tem alguma dúvida, seria interessante você participar, então, da live para isso. Tá? Nada impede que você não assista depois a aula lá no YouTube. Bem? A gente hoje tem um último conteúdo, que é um conteúdo muito relevante. A gente vai falar hoje de resistência bacteriana e antibiograma, as técnicas que a gente tem para a gente estimar a resistência aos antimicrobianos, né? Falar de resistência é algo bem complexo. A gente precisa lembrar de algumas coisas antes, né, da bactéria. Então, eu vou agora iniciar o compartilhamento para que a gente possa falar um pouquinho sobre esse assunto. Lembrando sempre, da mesma forma como a gente fala, em caso de dúvida, você pode interromper o professor, ou você pode usar ali um mural de texto. Bem? Bom, pessoal, a gente então agora vai falar um pouco sobre antibiograma, sobre resistência bacteriana. Falar de antibiograma, antes de mais nada, a gente tem que lembrar um passo básico, né? A gente tem que lembrar como as bactérias desenvolvem resistência e também lembrar um pouquinho aquelas moléculas que têm ação contra a bactéria, os antibióticos, algo que é fundamental no curso de farmácia. Né? Bom, à medida que a microbiologia foi caminhando, a gente foi percebendo que existem moléculas que poderiam ter uma ação contra bactérias. Né? E surgiu aí a era dos antibióticos, a exploração de moléculas que têm um efeito contra um tipo específico de bactéria. Na medicina, a gente tem um termo importante, né? A gente tem uma classificação das maiores descobertas de toda a ciência. Os antibióticos, ao lado das vacinas, são consideradas pela maior parte da comunidade como as maiores descobertas que a ciência fez até hoje. Se você parar para pensar, faz sentido, né? De lá para cá, desde que a gente começou a usar antibióticos, a expectativa de vida do ser humano aumentou demais. Os nossos antepassados, eles viviam mais ou menos até 50, 55 anos, né? O ancião, por exemplo, nada mais é do que uma pessoa hoje que frequenta a faculdade, 50 e poucos anos, tem um monte de planos pela frente. Então, olha que os antibióticos, olha o que a prevenção de doenças fez pela gente, né? Nós diminuímos demais a incidência de doenças. Portanto, a gente tem que dar o devido reconhecimento. Tá? Mas a situação, infelizmente, em poucas décadas, já não é mais tão bonita como poderia ser. Por quê? Por vários motivos, a gente teve uma baixa de eficácia desses antibióticos. Né? Essa notícia que a gente tem no slide aqui, ó, ela mostra um pouco dessa preocupação. Antibióticos sob ameaça. Organismos resistentes a medicamentos preocupam especialistas. Mortes por esse tipo de infecção devem ultrapassar as causas por câncer até 2050. Então, veja, a gente estava aqui elogiando a eficácia dos antibióticos, né? Tudo aquilo que eles trouxeram para a gente, mas aí a gente dá um freio e mostra que essas moléculas já não são mais o que eram. Até 2050, por exemplo, a gente vai começar a competir novamente pelo topo da morte devido à infecção. Algo que não nos incomodava desde o século XIX. Olha que absurdo. Né? O que aconteceu de lá para cá, pessoal? É o que a gente tem que estudar hoje. Né? Antes de mais nada, a gente precisa relembrar um pouquinho como que surgiu a pesquisa com antibióticos. Né? O homem sempre teve interesse em acabar com infecções, mas isso não era muito fácil. Desde a Idade Média, o homem sabe de algumas medidas, né? Por exemplo, os monges beneditinos sabiam que eles podiam usar vinho, usar algum tipo de vinagre para acabar com algumas doenças. E não fazia ideia por quê, mas eles usavam. Né? E aqui a gente tem um acontecimento histórico muito importante, que eu já falei para vocês lá na microbase. Né? A gente tem aqui um laboratório na Inglaterra, em 1928, Alexander Fleming, ele era um bacteriologista muito importante, né? E ele buscava entender um pouquinho qual era o agente da gripe
Naquela época, a gente tinha ali acabado de acontecer a gripe espanhola, pandemia que matou milhões de pessoas, né? Mas não se sabia muito quem era o agente infeccioso. Aí o Alexander Fleming tentava isolar bactérias, estudar esse tipo de perfil, uma bactéria que causasse gripe. Ele estava, coitado, ele nem sabia que ele estava muito longe, né? Quem causa gripe é um vírus, na verdade. Mas é curioso, porque ele foi participar de um recesso, alguns dias de férias, né? E ele deixou a janela do laboratório dele aberta. Quando ele voltou, ele percebeu que algumas plaquinhas de água, algumas plaquinhas de bactéria estavam abertas. Né? E ele olhou e ele encontrou mais ou menos isso aqui, ó. Uma plaquinha que estava aberta, né? E no meio dessa plaquinha existia contaminação por um fungo. Curioso é que antes dele jogar essa plaquinha fora, ele percebeu que ao redor desse fungo, ao redor desse contaminante, você tinha um halo em que as bactérias pararam de crescer ao redor. Né? Ele percebeu que algo nesse fungo contaminante fazia com que as bactérias não conseguissem crescer na placa. O fungo estava competindo pelo agar com aquelas bactérias. Né? Bom, ele percebeu então que o fungo chamado Penicillium notatum, o nome deve dar algum flash para vocês, né? Penicillium. Ele, de alguma forma, estava produzindo uma proteína, alguma coisa que estava inibindo as bactérias. Né? Estou resumindo para vocês a história. Levou muitos e muitos anos até que a gente começasse a produzir a penicilina extraída desse fungo em particular em massa, né? Para que a gente começasse a comercializar. Isso, na verdade, seria apenas 20 anos depois, da Segunda Guerra Mundial. A partir de lá, a penicilina começou a salvar a vida não de soldados, mas de toda a comunidade. Milhões e milhões de vidas começaram a ser salvas. Né? E de lá para cá, a gente iniciou essa era, esse campo que a gente chama de descoberta de antibióticos. Né? Então, de décadas para cá, nós desenvolvemos muitos tipos de antibióticos e várias classes foram descobertas. Cada antibiótico ele vai seletivamente inibir um tipo de bactéria de uma forma diferente. Essa definição para a gente aqui é importante. Os antibióticos são substâncias químicas produzidas por um micro-organismo, vão ser capazes de destruir outro micro-organismo. Né? Se você parar para pensar, isso não é um milagre, isso é óbvio, né? Assim como nós, por exemplo, os seres vivos competem por espaço e alimento na natureza, mas um punhado de bactérias no solo, umas bactérias na água, elas também estão competindo umas com as outras, né? E durante esses milhões de anos, algumas bactérias devem ter lançado mecanismos para conseguir competir com outras, como, por exemplo, produzir essas substâncias que matam umas às outras. Né? E a gente, na verdade, de lá para cá, descobriu muita coisa. A gente descobriu, por exemplo, que existem produtos chamados bactericidas e produtos chamados bacterostáticos. Quando a gente utiliza um produto chamado de antibiótico, a gente tem que entender exatamente qual é o mecanismo de ação. E, basicamente, o que ele é capaz de fazer. Né? Existem produtos que destroem bactérias, matam bactérias. Eles são chamados de bactericidas. Né? Bactericidas, portanto, são aqueles capazes de destruir irreversivelmente. Morre. Né? A gente tem aqui, por exemplo, os agentes que a gente chama de beta-lactâmicos, como, por exemplo, a penicilina, aminoglicosídeos, glicopeptídeos e quinolones. Né? Se você parar para pensar, a maior parte dos antibióticos que nós temos, eles se enquadram nesses 4 grupos aqui. São praticamente as principais classes de antibióticos. Tá? Porém, existem algumas moléculas que não têm esse papel de destruição. Eles inibem o crescimento. Aí eles são chamados de bacteriostáticos. Eles, em si, não causam a lise, a quebra da célula da bactéria. Né? Eles vão interferir no metabolismo para fazer com que as bactérias não se desenvolvam tanto. Talvez vocês lembrem, algumas semanas atrás, algumas já, né? Eu mostrei aquela curva de crescimento, aquela rampinha que a bactéria sobe, enfim, né? Os passos que a bactéria leva para se dividir. Bom, os bacterostáticos, eles vão inibir a produção da bactéria. Então, eles impedem que a população cresça, né? Nós temos os macrolídeos, as liposaminas, né? E a doxiciclina, por exemplo, que são bacteriostáticos. Né? Aí você pensa, nossa, professor, mas então o bactericida é muito melhor que o bacterostático. Nem sempre, né? Os bacterostáticos são bem eficientes, por exemplo. Né? Você, por exemplo, faz um tratamento com doxiciclina e a doxiciclina ela vai trabalhar junto com o sistema imune. É o sistema imune que vai, de fato, limpar o organismo das bactérias. Né? Os bacterostáticos também têm um papel muito importante. Tá? E a gente também tem que lembrar
que existem antibióticos que têm um espectro estendido, ou seja, vão atuar contra várias classes de bactérias, e outro de aspecto reduzido. O antibiótico tem um perfil específico contra um tipo de bactéria. Né? Bom, aqui a gente vai falar um pouco sobre alguns antibióticos, né? A maior parte dos antibióticos, na verdade, que nós temos. Né? Para o farmacêutico, é imprescindível que ele conheça um pouco o funcionamento de antibióticos e as classes de antibióticos, né? Porque é a rotina da dispensação, por exemplo, né? E é muito importante na farmácia comunitária, farmácia hospitalar. Tá? Aqui a gente tem, por exemplo, um quadro mostrando para a gente as principais 5 classes de antibióticos, né? A gente tem aqui, começando em sentido horário, a partir daqui da meia-noite, né? A gente tem o que a gente chama de os antibióticos que inibem a parede da bactéria, inibem a construção da parede celular, né? São principalmente os beta-lactâmicos. O que é isso? Esse antibiótico ele vai se ligar à enzima que constrói a parede da bactéria. Uma vez que a molécula se liga a essa enzima e impede que a bactéria construa a parede, a bactéria vai morrer. Não tem como a bactéria continuar. Né? Boa parte dos antibióticos que nós estudamos são desse primeiro grupo aqui. Inibição da parede celular. Por exemplo, a penicilina. Né? O amplo grupo de penicilinas. Nós também temos aquelas antibióticos, aquela classe de antibióticos que vai interferir na construção da membrana celular. Ao invés da parede, é a construção da membrana. As polimicinas e as daptomicinas também fazem isso. Tá? Um grande grupo de antibióticos é relacionado à síntese proteica, ou seja, o antibiótico é uma molécula que vai se ligar àquelas organelas que produzem proteínas da bactéria, os ribossomos. Né? A gente tem aqui os aminoglicosídeos, as tetraciclinas, macrolídeos, ou seja, boa parte dos nossos antibióticos ligam-se ao ribossomo e a bactéria morre de inanição. Não tem como a bactéria produzir proteína, como é que ela vai sobreviver? Nós também temos aqueles antibióticos que interferem na produção de DNA. Eles são um análogo às moléculas que a gente usa na construção do material genético, e eles vão se ligar ali para impedir a produção da fita de material genético. As quinolonas, os nitrimidazóis, são bem famosos nisso. Tá? E, por último, aqueles que têm uma interferência no metabolismo, na síntese das purinas, produção de ácido fólico, né? Sulfas e trinitropina. Uma combinação de antibióticos muito eficaz contra diarreias infecciosas. Né? Enfim, essas são as principais classes que nós temos, e cada classe de antibiótico ele vai se inserir num desses 5 tipos de mecanismo. E aqui nós temos talvez o grupo mais amplo que existe. Aqui nós temos 4 classes de antibióticos: penicilinas, cefalosporinas, carbapenêmicos e monobactâmicos. Você pode perceber que aqui nós temos o nome da maior parte dos antibióticos que pertencem a essa classe. Né? É interessante que todos esses antibióticos aqui, eles pertencem àquele primeiro grupo. Eles inibem a síntese da parede celular da bactéria, certo? Mas como eu falei, esse é o grupo mais amplo. Né? O que todos eles têm em comum, professor? Por que eu posso enquadrar todos eles dentro do mesmo grupo? Todos eles têm uma estrutura em comum que nós chamamos de anel beta-lactâmico. Vocês podem perceber aqui essa cadeia lateral desse ácido carboxílico aqui, ó. A gente tem aqui uma molécula padrão, pode ser uma penicilina, pode ser uma cefalosporina, né? O que você está percebendo aqui, pessoal? Isso aqui é um anel beta-lactâmico. É uma estrutura que tem uma participação muito importante na ligação daquela enzima que constrói a parede celular. Por isso que a gente tem uma ação tão boa desses antibióticos para inibir a produção da parede da bactéria. Né? Então, a gente chama isso de antibióticos beta-lactâmicos, graças a esse anel. Né? Talvez de todas essas 4 classes, a mais importante sejam as penicilinas. As penicilinas foram um dos primeiros antibióticos que a gente descobriu, né? E de lá para cá, a gente sintetizou, aperfeiçoou e descobriu várias outras classes desse grupo. Né? Então, a gente tem, por exemplo, desde as primeiras penicilinas, né? As penicilinas naturais, até a penicilina G, a penicilina V, né? E de lá para cá nós aumentamos o repertório de penicilinas. Esses 4 grupos de antibióticos, eles são principalmente atuantes contra cocos gram-positivos. O principal foco de ação deles são contra gram-positivos. Porém, de lá para cá, a gente aperfeiçoou algumas medidas
para que essas moléculas aqui conseguissem também destruir bacilos gram-negativos. Lembra que a gente falou da nossa aula anterior, aulas anteriores, que as bactérias gram-negativas elas têm mecanismos de resistência ao antibiótico, né? Intrínsecos, resistência mais natural. Ainda assim, a gente tem antibióticos aqui que a gente aperfeiçoou um pouco contra elas. Por exemplo, a amoxicilina, antibiótico aperfeiçoado em laboratório para ação contra gram-negativas também. Essa história não é tão facinho assim. A gente vai descobrir daqui a pouco que as bactérias ainda aprenderam a se voltar contra elas, né? A gente vai falar daqui a pouco. Nós também temos as cefalosporinas, né, pessoal? Todo mundo que já ouviu falar de cefalosporinas. São antibióticos muito eficazes para infecções de pele, por exemplo. Né? Nós temos aqui aquilo que a gente chama gerações. Tempo que isso foi levado para ser aperfeiçoado em laboratório, né? Então, primeira geração, segunda geração, de terceira e de quarta são principalmente antibióticos de uso hospitalar, né? E aqui nós temos as duas últimas classes. Os carbapenêmicos são talvez uma das melhores classes de antibióticos, sintéticos em sua maioria, né? A gente tem dois grupos aqui muito importantes de antibióticos de uso hospitalar, então o imipenem e o meropenem, são antibióticos amplamente usados em laboratório, no UTI, por exemplo, né? Eles têm uma ação muito boa contra bactérias resistentes, né? E a gente também tem os monobactâmicos, como o Aztreonam. Também o antibiótico não é tão comum na rotina, mas ele também é muito eficaz. Certo, pessoal? Porém, existem vários classes de antibióticos, né? Dentre essas que a gente falou, são as principais, são os beta-lactâmicos. A gente sabe, de lá para cá, a situação não é tão fácil assim. Logo no início da era dos antibióticos, que o Alexander Fleming começou a desenvolver esses antibióticos, já foram relatados casos de resistência a essas moléculas, né? Nos anos 60, aproximadamente, nós já tivemos ali trabalhos científicos mostrando que algumas bactérias já estavam resistentes à penicilina, por exemplo, né? E de lá para cá a gente percebeu que existem alguns tipos de infecção que são refratárias ao tratamento. Você até pode conseguir matar essas bactérias, mas isso exige uma certa estratégia, um certo esforço para achar qual é o melhor antibiótico. Bom, de lá para cá, então, a gente percebeu que a resistência aos antibióticos só aumentou, né? Isso não foi uma grande surpresa, pessoal. Já é de se esperar, por exemplo, que as bactérias que são resistentes a antibióticos, elas aos poucos vão começar a desenvolver esses mecanismos, né? Isso, na verdade, é seleção natural. Você tem os mais aptos, né? Aquelas bactérias que conseguem se adaptar ao ambiente, elas vão sobrevivendo. Então, isso já era um pouco esperado, que ali no futuro iam surgir essas bactérias resistentes. Porém, o uso indevido de antibióticos, né? Subdosagem, o uso de antibióticos em situações que não eram necessárias, por exemplo, né? Uma inflamação, por exemplo. Não tem nada a ver com bactéria. A pessoa trata com antibiótico. Né? Uma doença crônica. A pessoa trata com antibiótico sem saber qual agente se trata. Né? A pessoa está com uma gripe, ou seja, uma doença de origem viral. A pessoa trata com antibiótico. Tudo isso foi prejudicando a situação que nós temos de resistência bacteriana e hoje a gente tem um quadro um pouco mais preocupante. A gente tem muitos perfis de resistência espalhados pela comunidade. Frente a isso, qual foi a nossa reação, o nosso contra-ataque? Uma estratégia para a gente descobrir como a gente pode tratar de forma mais racional, né? Então, esses testes de suscetibilidade são justamente isso. São estratégias que a gente tem para avaliar o perfil de resistência que as bactérias que nós temos vão apresentar ao nosso tratamento, né? Nós temos alguns tipos de antibiogramas, de técnicas que medem essa resistência. Antes de mais nada, eu só coloco aqui para vocês algumas indicações que a gente tem para antibiograma, né? Quando que a gente usa antibiograma, professor, e quando que a gente não utiliza, né? Então, as indicações são essas. Primeiro, patógenos cuja sensibilidade não pode ser estimada. Você, por exemplo, tem uma pessoa internalizada no hospital e você não sabe muito bem que espécie se trata, né? Não está muito claro que tipo, que espécie de bactéria você tem ali. Então, aí você tem que ter um antibiograma. Tá? Quando você tem um agente clássico, que você já tem certeza do que se trata, pelos sinais clínicos, pela aparência do paciente, pelo perfil epidemiológico, aí não é necessário. Mas quando você tem uma bactéria que você não sabe a origem ainda, não sabe a identificação, você utiliza o antibiograma. Tá?
Segunda causa, segunda indicação. Suspeita-se de patógeno amplamente divulgado como resistente. Você acredita, por exemplo, que o que você tem na perna daquele paciente hospitalizado seja uma bactéria, um Staphylococcus aureus, resistente à meticilina. Um dos perfis mais comuns de resistência que a gente vai falar daqui a pouco, né? Se você desconfia de uma bactéria resistente no teu paciente, o antibiograma indicado. Você tem, por exemplo, uma pessoa que está hospitalizada e essa pessoa tem a suspeita de ter um bacilo gram-negativo, uma diarreia infecciosa causada por uma superbactéria. O antibiograma é indicado. Né? E, por fim, algo que a gente já comentou bastante, né? Quando você tem um indivíduo com perfil de risco, uma pessoa, um idoso, por exemplo, que foi hospitalizado, uma criancinha imunocomprometida, está na ala de quimioterapia, por exemplo, esses quadros de perfis de risco, pessoa subnutrida, pessoa de idade, uma pessoa que está com o sistema imune comprometido, essas pessoas são todas indicações para o antibiograma. Você não pode perder muito tempo tentando descobrir um tratamento empírico para tentar imaginar o que a pessoa tem, certo? Por outro lado, nós também temos algumas contraindicações, situações em que você tem uma certa facilidade em estimar qual agente se trata, né? Por exemplo, o patógeno em questão é reconhecidamente sensível. Nós temos, felizmente, alguns grupos de bactérias que ainda apresentam uma grande sensibilidade a antibióticos, como, por exemplo, os streptococcus, né? Uma pessoa, por exemplo, tem faringite, a gente falou ali há 2 aulas atrás, né? 2 semanas atrás. Uma criança que tem infecção de garganta, né? Pelo Streptococcus pyogenes. É um agente amplamente reconhecido como causador dessa doença. Nesse caso, ainda não se tem muitos trabalhos que mostram resistência contra esse tipo de bactéria. Então, você pode tratar com penicilina. A partir do momento que surgirem casos de resistência relatados, aí já pode acender um alerta vermelho. Por enquanto, se a gente acompanha ainda a literatura, você pode fazer uso disso. Tá? Outra coisa, o número de agentes não está claro. Você tem, por exemplo, uma plaquinha com vários agentes, né? Você pode utilizar um antibiótico de amplo espectro, nesse caso, se você não tem nenhum perfil de resistência ali dentro, né? E, finalmente, quando você tem uma resistência intrínseca que você já conhece. Você já sabe, por exemplo, como falei ali atrás, o antibiótico tem um perfil específico. Você já sabe que é um Staphylococcus aureus resistente à penicilina, você já pode fazer um tratamento mais específico para ele, certo? Bom, o professor agora vai falar de algumas técnicas de antibiótico, de antibiogramas que a gente utiliza, né? Da mais comum para a menos comum. A primeira, a técnica mais comum, ela é uma técnica de antibiograma que a gente chama de Kirk-Bauer. É a técnica de antibiograma mais comumente utilizada. E a que tem o menor custo também. O que é isso? A gente utiliza uma placa de agar, um agar do tipo simples, chamado Mingervin. Geralmente a gente utiliza uma placa grande de cultura, a gente chama isso de 140 milímetros, né? E a gente vai realizar uma inoculação, uma semeadura da bactéria em questão, do agente suspeito, e a gente vai inserir nessa plaquinha várias classes de antibióticos. Elas vão estar em discos impregnados, discos de feltro, né, que possuem antibiótico impregnado. Você pode ver aqui no meu desenho, ó, que você tem o passo a passo de uma pessoa semeando a bactéria, nessa placa que a gente tem aqui, ó, a pessoa está semeando em toda a extensão da placa. Depois disso, ela está inserindo com uma pinça, né, discos de antibióticos de classes diferentes. E essa plaquinha aqui vai ficar incubada por um certo tempo, 48, 72 horas. Um tempo depois, você tira essa plaquinha e o que a gente encontra? A gente vai encontrar uma bactéria que cresceu por toda a superfície do agar, porém, existem regiões de contato com esses discos. O disco contendo antibiótico, ele se infiltrou, né, ele vazou para aquela superfície do agar, e você tem ali, dependendo da sensibilidade da bactéria, áreas de inibição. Quanto maior a eficácia do antibiótico que impregna o agar, maior vai ser o meu halo de inibição. O halo cuja zona, cujo diâmetro, não cresceu nenhuma bactéria. As bactérias morreram ali, né? Você pode observar que tem uma pessoa aqui, ó, o técnico, ele está utilizando uma régua para medir o diâmetro. Dependendo do tamanho do diâmetro que você tem ali um perfil de bactéria sensível àquele determinado antibiótico ou resistente. A gente pode observar aqui, por exemplo, ó, esse halo aqui, ó, provavelmente é condizente com uma bactéria sensível para esse antibiótico no meio. Esse halo aqui, ó, no meio, já não é um halo muito grande. Possivelmente você tem ali uma bactéria resistente a essa classe de antibiótico. Tá? Essa técnica de Kirk-Bauer é uma das mais utilizadas,
né? Por não requerer muita matéria-prima para isso. Tá? Existem outras técnicas que são um pouco melhores, na verdade, que nos passam mais detalhes. Tá? Essa técnica aqui, por exemplo, ela é chamada de difusão de concentração, ou epsilometria. Também é chamada de E-teste. O que essa técnica faz? Ela é parecida lá com o nosso antibiograma, mas nesse caso aqui, a gente está colocando não um disco, a gente está colocando uma fita de antibiótico. Essa fita aqui é uma fita graduada. Por que ela é interessante, essa fita? A gente não apenas descobre qual bactéria é resistente ou sensível, mas também ela nos dá a concentração inibitória mínima, a concentração capaz de destruir aquela bactéria. Então, ela nos dá duas informações, qualitativo e quantitativo. Né? Por exemplo, aqui você pode observar, a gente tem uma classe de antibiótico em que você pode ver, inclusive, a gradação, né, que é responsável por matar a bactéria. Então, por exemplo, com 4 micromolar, eu já consigo ter uma destruição dessa bactéria. Já nos dá até a concentração. Olha que interessante. Né? Ela é um teste um pouco mais caro, claro, né? Mas ele também é muito interessante sobre esse ponto de vista por ser quantitativo. E nós também temos a diluição em caldo. Quando você, por exemplo, vai preparar várias diluições de bactérias, como a gente pode observar aqui no meu esquema, né? Olha só, eu tenho várias concentrações diluídas, seriadas, né? De 10 para 10. E, à medida em que você tem ali a adição do antibiótico, vai chegar um momento que você não consegue mais ver nesse caldo a presença da bactéria. Como aqui, por exemplo, você tem várias concentrações de bactérias, você pode ver que está bem turvo no meio, né? Chega um momento, depois que você adicionou um antibiótico, que você não tem mais o crescimento dessa bactéria, como, por exemplo, aqui, ó. Chega esse limite aqui, ó, você pode ver que aqui a gente está turvo, né? Para o lado, a gente já tem um copinho, um tubinho que está limpo. Já não está mais translúcido quando você olha contra a luz. Essa é a concentração inibitória mínima, né? Você sabe o quanto de antibiótico você adicionou em cada um desses tubinhos. Todos eles receberam a mesma quantidade de bactéria, certo? Ele também me dá uma concentração inibitória mínima. Também é um teste de diluição em caldo que se usa para qualitativo e quantitativo. Tá? Finalmente, nós também temos os meios automatizados. Nós utilizamos plaquinhas em que a gente faz a semeadura da bactéria e, dependendo da concentração de bactérias, por movimento browniano, né, por turvação, essa máquina ela também vai me inferir a concentração e a classe de cada antibiótico que eu posso utilizar. Os métodos automatizados são muito eficazes, mas por vários motivos, nós não temos eles amplamente utilizados na rede hospitalar. Né? Para isso, você precisa de assessoria técnica, você precisa de dinheiro para você manter uma estrutura assim. Né? Pequenos laboratórios, por exemplo, particulares, geralmente usam aquelas técnicas que a gente falou, as primeiras, as mais básicas, como a Kirk-Bauer, por exemplo. Né? Elas são técnicas mais baratas. Tá? Bom, o professor estava falando, né, que a gente tem, por exemplo, essas técnicas que vão nos distinguir se o que eu tenho, na verdade, é uma bactéria sensível ou uma bactéria resistente. Mas espera aí, quem que vai ajudar o técnico a saber qual antibiótico está sendo sensível, qual está sendo resistente? Nós temos comitês que emitem pareceres oficiais, tabelas mostrando para a gente dados que mostram para a gente qual é o perfil de resistência, qual é o perfil de sensibilidade. Por exemplo, eu fiz uma plaquinha de antibiograma, né? Aí eu tive lá vários halos de inibição. Eu peguei minha régua, fiquei medindo, mas como que eu sei se o antibiótico A ele está sensível? Ou esse halo aqui que eu acabei de medir com a régua, só que é um perfil resistente? Enfim, quem emite isso, quem decide isso, são esses comitês. Eles reúnem vários dados epidemiológicos de hospitais, né? E eles estimam quais são os perfis de sensibilidade, de resistência num determinado período. Tá? Nós temos aqui um órgão famoso internacional, que é o CLSI, Clinical and Laboratory Standard Institute. Esse aqui é o comitê americano. A gente tem o comitê europeu, que é o EUCAST, né? E nós, aqui no Brasil, temos o nosso comitê, né? Que é chamado de BRCAST, Brazilian Committee of Antimicrobial Susceptibility Testing. É um comitê, então, que vai decidir, na nossa comunidade de farmacêuticos, de técnicos, tá? Quais são os critérios que a gente tem para a gente estimar uma bactéria como sensível ou como resistente àquela classe de antibióticos. Esse comitê é um comitê que ele emite pareceres continuamente. O técnico de análises clínicas, que trabalha com bacteriologia, trabalha com sensibilidade a antibióticos,
ele tem que continuamente ler pareceres que são emitidos. Como, por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, é um parecer emitido pelo BRCAST, né? A gente tem aqui uma lista dos agentes antibióticos e aqui ele tem um perfil mostrando pra gente. Olha só, para ampicilina, né? Quando eu utilizo ampicilina, eu tenho que tirar discos que tem 10 microgramas desse antibiótico. Quando eu coloco nessa plaquinha, eu estou medindo Staphylococcus, né? Vai ser considerado resistente uma bactéria que tem um halo 28 centímetros ou menor. Vai ser sensível a uma bactéria que tem um halo, quando eu meço com a régua, de pelo menos 29 milímetros. Deu para entender? Então aqui mostra quem, como e quando. Assim fica mais tranquilo para a gente, né, estimar qual o perfil de bactéria sensível, qual o perfil de bactéria é resistente. Certo? Nós também temos um teste análogo ao antibiograma, mais relacionado a fungo, o antifungigrama. Né? O antifungigrama ele também funciona de forma muito parecida. Né? A gente também pode utilizar as mesmas técnicas. A gente tem aqui a de fungo disco, o e-teste, a microdilosão em caldo e testes automatizados. E nesse caso aqui, a gente vai pesquisar contra as principais classes de antifúngico, né? Como flucitocina, como a griseofulvina, como a nistatina. Você tem várias classes que você pode testar o fluconazol, cetoconazol, por exemplo, para você estimar qual seria o perfil de sensibilidade. Tá? Pessoal, eu gostaria de saber, até o momento, se há alguma dúvida relacionada a esse conteúdo. Tem alguém que tem alguma dúvida até o momento? Tá tudo tranquilo até o momento? Então, beleza. Edson, tá com alguma dúvida? Não, estou tentando acertar o microfone aqui, acertei. Em relação àqueles antibióticos lá, tem algum deles que já funcione para gram positivo, gram negativo, e peguem os focos e bacilos? Boa pergunta. Boa pergunta, Edson. Tem sim. Né? É o seguinte, você tá, deixa eu ver se eu entendi. Você está perguntando se existem antibióticos que funcionam para gram positivo, outros para gram negativos. É isso, certo? De múltiplas funções, digamos assim, já. Perfeito. Olha só. Mas já Hoje, tem alguma coisa assim. certo. Hoje, nós temos maior parte dos antibióticos, ele tem ação contra gram-positivas. No entanto, existem vários antibióticos com ação contra gram-negativas também. Quando a gente percebeu que as penicilinas eles não funcionam contra gram-negativas, a gente se perguntou, peraí, por quê? Né? Lembra que nas gram-negativas, a gente tem lá na parede celular aquelas enzimas que são contra algumas moléculas, algumas enzimas de resistência, por exemplo. Né? Nós percebemos que se a gente modificasse algumas penicilinas, a gente poderia ter ação contra gram-negativa. A partir daí, nós lançamos antibióticos que também têm ação contra gram-negativas. Uma geração de penicilinas mais moderna com ação contra gram-negativa. Então, por exemplo, oxacilina, amoxicilina, meticilina. No entanto, a gente não pode sentar confortável e falar assim, não, beleza, então a partir de agora eu sei que eu posso usar isso contra gram-negativo. Porque de lá para cá, já surgiram também resistências. Né? Tanto é que, por exemplo, você conjuga uma amoxicilina com ácido clavulânico para melhorar a eficácia contra gram-negativo. Né? Sem ácido clavulânico, não vai ter muito efeito contra gram-negativo. Certo? Outros antibióticos também que a gente tem uma ação boa contra gram-negativas são os aminoglicosídeos, né? Uma classe ampla de antibióticos. As tetraciclinas também têm uma certa ação contra gram-negativos. Né? E talvez de todas essas moléculas, as moléculas que têm uma ação melhor seja a sulfa mais trimetoprim. A sulfa mais trimetoprim é uma associação de medicamentos, o Baitril, por exemplo, né? É uma associação de medicamentos que a gente tem contra ação de gram-negativas mesmo, que a gente pode utilizar para diarreias. Diarreias são amplamente causadas por gram-negativas. Né? Existe uma aula que o professor tem, se der tempo, a gente pode falar especificamente de cada recomendação que a gente tem. Né? A princípio, esse é o tipo de coisa que tem que ser aliado com a farmacologia. Né? Mas a gente pode, por que não, falar de ação contra antibióticos. Da minha parte, não tem problema nenhum. Certo? Maravilha, maravilha. Obrigado, se houver professor. interesse, né, a gente pode tranquilamente falar sobre isso também. Bem? Perfeito. Obrigado. Beleza, então, pessoal. Bom, vamos então continuar aqui. Em caso de dúvida, você interrompe o professor. Né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a resistência bacteriana em si.
como o professor falou, um evento que já se esperava, né? Um evento que a gente já imaginou que ia acontecer, mas de lá para cá foi acelerado, né? A resistência bacteriana ela pode ser natural, ou seja, intrínseca, a própria bactéria encaminha-se para isso, né? Ela tem material genético para isso, ou adquirida, quando, por algum motivo, duas bactérias em particular, elas se associam, se interagem para uma passar para a outra, né? A gente tem aqui, mostrando, né, no primeiro caso, ocorre uma mutação, transformação do material genético, ou, segundo caso, alguma coisa de diferente vindo de algum lugar acontece para aquela bactéria. E o que a gente vai mostrar aqui, né? Primeiro, é possível que uma bactéria adquira material genético de alguma forma. O professor citou em aulas passadas, por exemplo, que duas bactérias podem transferir genes de uma para outra. Por exemplo, o plasmídio, né? Isso se chama transformação da bactéria. Eu tenho também um caso em que determinados vírus podem fazer isso, né? Por mais estranho que possa parecer, eu tenho aqui, por exemplo, um vírus que pode transmitir um gene específico, né? E ele acaba transformando uma bactéria, adquirindo o gene de uma bactéria e depois ele vai passar para outra. Por mais estranho que pareça, as bactérias também são infectadas por vírus. É uma coisa estranha isso, né? Mas existem vírus chamados de fagos, bacteriófagos, né? Que podem infectar uma bactéria para outra e com isso eles vão levando genes de resistência. Isso, infelizmente, é um evento que acontece. Tá? Talvez o evento mais comum de todos que a gente tenha seja o evento que a gente chama de conjugação. Algo que o professor já falou bastante, né? Quando uma bactéria transfere plasmídios, ou seja, pedacinhos de DNA de uma para outra. Você tem duas bactérias que vão criar uma ponte entre elas, e aí você vai ter o quê? A transmissão de genes de uma para outra. Né? Uma bactéria, por exemplo, que era suscetível a antibiótico, se liga a outra bactéria e recebe genes de resistência. A partir desse momento, essa bactéria agora também pode ser resistente a uma determinada situação. E, para finalizar, um evento que é um pouco mais raro, né? A gente tem fragmentos de DNA que ficam, hoje a gente sabe, ficam pulando de uma bactéria para outra. São fragmentos muito parecidos com vírus, chamados de transpossons. Né? Esse é um tipo de coisa que é muito estudado na genética, né? Você tem, por exemplo, que essa variabilidade, olha só, diferentes tipos de milho, né? Milhos híbridos, tem espigas diferentes, né? Isso aqui são fragmentos de genes que vão sendo recebidos aleatoriamente na hora que a célula vai se replicar, tá? Bom, aqui o professor mostra alguns tipos de resistências bacterianas que já foram relatados, né? O professor falou, por exemplo, que as bactérias podem ficar resistentes a antibióticos. Mas como que isso acontece? Geralmente existe uma modificação genética em alguma pecinha da bactéria para que isso não aconteça. Por exemplo, a bactéria ela vai ter uma mutação que vai impedir que o antibiótico penetre nela como penetrava. Então, a alteração da permeabilidade. Né? A gente tem aqui, por exemplo, uma molécula que normalmente entrava bem facinho na bactéria, mas alguma mutação fez com que a parede não permita mais que esse antibiótico entre aqui. Então, o antibiótico bate e volta. Não consegue penetrar na parede. Né? Outra coisa também, alguma enzima que aparece, alguma enzima nova que a bactéria produz, que é capaz de destruir um antibiótico específico, né? Essa enzima nova ela é capaz de inativar esse antibiótico em particular. A gente também tem algumas bactérias, principalmente gram-negativas, que tem aquilo que a gente chama de bomba de fluxo. O que é isso? O antibiótico entra, mas ela tem essa bomba, então essa bomba expulsa, esse canal expulsa, né, como se fosse uma torneira, esse antibiótico. É muito comum você ter, por exemplo, bactérias gram-negativas, né, que você consegue fazer o antibiótico entrar, mas essa bomba de fluxo ela joga ali para fora esse antibiótico. Olha que absurdo, né? E você também tem a modificação aqui no sítio de ação. Por exemplo, aquela bactéria vai entrar no ribossomo e você tem ali o ribossomo sendo modificado para não permitir mais com que ele se ligue ali, né? Enfim, existem várias formas de resistência, né? Tudo vai depender do material genético modificado. Então, por exemplo, tem bactérias que têm alteração da permeabilidade e bomba de fluxo. Né? Não tem muito como a gente decorar isso, a gente precisa analisar caso a caso. Existem bactérias que têm múltiplos mecanismos, como as bactérias gram-negativas, que o professor já falou que geralmente são mais preocupantes, né? Ou tem aquelas bactérias ali que têm apenas um tipo de mecanismo, né? Ou alteração da permeabilidade, ou bomba de fluxo. Aqui o professor vai mostrar um pouquinho
quais são, geralmente, os principais tipos de superbactérias que a gente tem? Porque a gente fica falando de superbactéria, mas é interessante quando a gente tem alguns exemplos, né, professor? É interessante quando a gente dá nomes aos bois, não é verdade? Hoje a gente conhece alguns perfis fenotípicos de bactérias resistentes. Quais são aquelas espécies que causam dor de cabeça na gente? Né? O primeiro grupo está aqui, pessoal. Né? É um grupo que a gente chama de grupo escape. O que é esse grupo escape? Só que, na verdade, é uma sigla. Né? A gente tem aqui, você pode ver aqui, ó, na coluna vertical de cima para baixo, né? A gente tem as iniciais de alguns tipos de bactéria que o professor já citou aqui em aula, inclusive. Né? Essas bactérias do grupo escape são bactérias que normalmente a gente encontra em hospitais. Né? Então, a gente tem aqui Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter, Pseudomonas aeruginosa e Enterobacter. São espécies de bactérias, gram-negativas em sua maioria, que costumam causar problemas em UTIs e ambientes hospitalares. Né? A gente faz esse anagrama aqui, ó, essa sigla, porque isso acaba facilitando para a gente. Né? Você não vai ter que decorar isso. Tá? Mas é interessante que você olha, você lembra assim, ó, peraí, isso aqui na verdade é uma sigla, e eu tenho ali alguns nomes que são muito importantes e que o professor já citou. Por exemplo, o professor já citou várias vezes aqui Staphylococcus aureus. Né? Ele é resistente à meticilina. O que é isso? Meticilina foi uma molécula, uma penicilina especial que a gente criou para conseguir destruir bactérias resistentes. Porém, hoje, já há umas 2 décadas atrás, a gente já descobriu o Staphylococcus aureus que tem uma certa resistência a essa bactéria. Ó, ela é resistente a penicilinas em geral. Ou seja, uma bactéria que não morre com os principais antibióticos que a gente usa hoje. Isso é preocupante. Né? Enterococcus faecium, que é resistente à vancomicina. Vancomicina hoje é um antibiótico muito eficiente. E nós hoje já temos bactérias que são resistentes a ele. Olha algo preocupante aqui, ó. Klebsiella pneumoniae, resistente a carbapenêmicos. No comecinho da aula, o professor falou que carbapenêmicos são antibióticos muito eficazes utilizados no hospital. Hoje nós já temos bactérias, como por exemplo Klebsiella, Acinetobacter, que tem resistência contra esse perfil. Olha que preocupante. Bem, pessoal? Outro grupo de bactérias resistentes muito importante são aquelas bactérias gram-negativas que a gente chama de beta-lactamase de espectro estendido. O que é isso? O professor no começo da aula falou que as bactérias gram-negativas têm algumas enzimas que são que quebram aqueles antibióticos que a gente chama de beta-lactâmicos. Aqueles antibióticos que têm aquele anel beta-lactâmico, né? Bom, a beta-lactamase é uma enzima que quebra o anel beta-lactâmico. Então, a pessoa tenta tratar uma diarreia com penicilina e não consegue. Por quê? Bom, a bactéria gram-negativa, ela tem essa enzima que quebra essa beta-lactamase. Né? Nesse caso aqui, a gente tem muitas bactérias no intestino, as enterobactérias, né, que tem essa enzima de resistência e, portanto, a gente chama elas de beta-lactamase. Né? Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas, são alguns tipos desse perfil. E tem esse aqui, outro perfil, né? Klebsiella pneumoniae carbapenemase, que você já conhece essa sigla, né, pessoal? KPC. KPC é uma sigla muito importante porque ela denota não um tipo de bactéria, mas um grupo de bactérias, né? É uma bactéria que tem uma enzima chamada Klebsiella pneumoniae carbapenemase. Isso aqui, o nome é de uma enzima que consegue quebrar esses antibióticos que a gente utiliza no hospital. Né? Então, a gente tem a K. pneumoniae, Klebsiella, que já tem essa enzima, Escherichia coli, que já tem essa enzima, Pseudomonas, que já tem essa enzima, enfim. No resumir, no frigir dos ovos, esses são os 3 principais grupos de bactérias resistentes que a gente tem. O grupo escape, tem essa ganguezinha do mal aqui de bactérias. Beta-lactamase de espectro estendido, também tem um grupinho de bactérias, as gram-negativas, né? E por fim aqui, esse último grupo que tem essa enzima chamada de KPC. São pelo menos essas 3 bactérias. Você pode perceber que eu tenho bactérias que estão nos 3 grupos, né? Você não precisa decorar cada bactéria que pertence a cada grupo. E você tem que saber que existem bactérias que normalmente são associadas a um perfil de resistência. Tá? Aí a gente também se pergunta, né, pessoal? Quais resistências posso identificar no laboratório pensando justamente nesses perfis de resistência que o professor falou, né? Então, no caso, por exemplo, dos cocos gram-positivos, é aquilo que a gente falou, né? Depois do advento da penicilina,
houve uma rápida disseminação de resistência a essa droga, por exemplo, beta-lactamase produzida por Staphylococcus. Essas enzimas, por exemplo, quebram o anel beta-lactâmico. A partir desse momento, nós desenvolvemos em laboratórios penicilinas que são mais resistentes. Então, amoxicilina, oxacilina, meticilina. Porém, hoje nós sabemos que ainda assim essas bactérias aprenderam a responder contra esses antibióticos. Então, mesmo produzindo no laboratório penicilinas mais eficientes, hoje a gente tem estafilococos que conseguiram quebrar essa sensibilidade. Né? Então, a gente tem hoje esse grupinho que a gente chama Staphylococcus aureus, resistente à meticilina. Ela é resistente a essas penicilinas que a gente tem de uso mais sofisticado. Algo que é bem preocupante. Né? Essas cepas de resistência à meticilina, elas têm esse gene chamado de MECA. Esse gene, ele acaba produzindo uma proteína algo diferente e que acaba impedindo que a penicilina consiga agir nessa região. Né? Tudo bem, professor, mas como é que a gente consegue detectar, então, essa bactéria resistente em laboratório? Existe uma prova que a gente faz, que é a prova da cefoxitina. O que é isso? Você vai utilizar esse antibiótico, né? E você percebe que o halo de sensibilidade dela é muito pequeno. Você pode perceber que classes dessa cefoxitina aqui, ó, eles não conseguem produzir um halo de inibição tão grande. Você vai com a régua e você percebe que ele tem um halo pequeno. Aqui, por exemplo, você tem um perfil de bactéria sugestivo de ser MRSA, Staphylococcus aureus, resistente à meticilina. Né? Outro perfil também que a gente pode ter é a resistência contra os macrolídeos. Macrolídeos também são antibióticos que são bastante utilizados. Aqui a gente tem um perfil que a gente chama de perfil de teste. O que é isso? Quando você semeia essa bactéria aqui, né, um Staphylococcus, por exemplo, e você percebe que quando você coloca essas duas classes uma do lado da outra, você acaba formando um D. Perceba que o D invertido que eu fiz aqui, né, pessoal? Eu tenho aqui uma linha reta, né? Porque essa bactéria que é resistente a esse antibiótico aqui, ó, resistente a macrolídeo, ela conseguiu até avançar o lado do outro disco. A gente tem aqui um outro tipo de perfil também que a gente pode, né, em laboratório, detectar. Tá? Nós também temos antibióticos que são muito eficazes contra bactérias sem resistência, como, por exemplo, a vancomicina, como a teicoplanina. São antibióticos muito eficazes, porém, nós já temos perfis de resistência ali também. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho Staphylococcus aureus resistente à vancomicina, que é chamado de VRSA. É quando você utiliza a vancomicina e você já tem ali bactérias que não são tão degradadas por ele. Aqui você pode observar, ó, eu estou fazendo um E-teste, aquele teste que mostra para a gente a resistência quantitativa, né? Você pode perceber, ó, que eu tenho algumas bolinhas, algumas colônias de bactéria que já cresceram no meu halo de inibição. Elas estão invadindo essa região aqui em que o antibiótico se difundiu. Nesse caso, eu também tenho Staphylococcus, que é resistente a esse perfil de bactéria. Né? Percebam como eu tenho vários perfis que eu posso estimar no laboratório, né, pessoal? Outra bactéria aqui que é pertencente ao grupo escape é o Enterococcus fecalis, né? Esse aqui, por exemplo, ó, eu tenho como instituir que boa parte deles já está resistente hoje a antibióticos, como, por exemplo, essa VRE aqui, ó, Enterococcus fecalis, resistente também à vancomicina. Né? Existem vários perfis. E agora a gente fala um pouquinho também daqueles perfis de gram-negativos. Né? Eu já havia falado em várias aulas que as bactérias gram-negativas, elas normalmente já são mais resistentes a antibióticos. Né? Isso já é normal, já se espera que elas sejam, porque elas têm aquela membrana externa rica dessas substâncias. Porém, hoje, a gente está percebendo que existem aquelas bactérias que estão ainda aperfeiçoadas. Bactérias que têm ainda uma resistência maior ainda daquilo que a gente já esperava, né? Como essas bactérias que têm beta-lactamase de espectro estendido. Né? Essas enzimas hidrolisam todos os antibióticos que têm beta-lactâmicos, com exceção dos carbapenêmicos, que a gente normalmente utiliza no hospital. São bactérias bem problemáticas, né, pessoal? Que a gente tem aqui, por exemplo, ó, eu posso estimar, eu posso colocar aqui várias classes de antibióticos beta-lactâmicos, como, por exemplo, cefalosporina, de primeira geração, de segunda geração. Eu posso colocar aqui, por exemplo, né, uma penicilina. E daí o que eu observo? Eu observo que elas não têm aquele halo de sensibilidade. Eu vou com a minha régua e eu pego aquele meu manualzinho do BR-CAST e eu percebo que todas elas já têm um perfil de resistência. Ou seja, uma beta-lactamase de espectro estendido. Tá? E, por fim,
eu também posso estimar, né, sensibilidade a antibióticos que são utilizados no hospital, como, por exemplo, os carbapenemicos. Mesmo que eu utilize essa classe que é super eficiente para bactérias hospitalares, eu hoje, infelizmente, já tenho bactérias que estão resistentes a essa situação. Eu tenho aqui algumas metalo-beta-lactamases, né, oxacilinases, mas principalmente uma bactéria que já foi bastante divulgada na comunidade, que são as bactérias que têm a KPC, Klebsiella pneumoniae carbapenemase. Essa sigla aqui que denota um teste bastante importante, né? Hoje eu tenho, por exemplo, testes automatizados que já conseguem, já permitem que eu consiga estimar a sensibilidade, o perfil de sensibilidade dessas bactérias. Tá? Outra coisa que normalmente é realizada pela vigilância sanitária é normalmente você realizar culturas de vigilância. Quer dizer, como que eu vou conseguir produzir esses manuais, como o BRCAST, né? Que eu consigo estimar essas bactérias que estão difundidas na minha sociedade. Eu tenho que rotineiramente coletar isolamentos de pacientes que estão infectados, estão hospitalizados, e eu tenho que ficar fazendo antibiograma disso. Eu tenho que tentar estimar qual tipo de bactéria está se tornando resistente. Essas culturas de vigilância denotam isso. Eu só consigo estimar esses perfis de resistência aqui, pessoal, quando eu começo a fazer culturas de vigilância, quando eu começo a utilizar a vigilância sanitária para tentar medir, né, coletas de hospitais aleatórios e tentar chegar realmente no que está acontecendo hoje, em um perfil. Né? Somente usando a vigilância sanitária, usando informações de toda a comunidade farmacológica, né, que a gente consegue criar um plano de saúde unitária, né, que a gente consegue estimar aí quais bactérias podem estar causando problemas para mim no futuro. E aqui eu finalizo essa aula só mostrando aqui essa tríade que a gente tem que ter, né? Então a gente tem que fazer um bom uso de antibióticos, pensando no meio ambiente, as bactérias que existem na natureza, pensando na saúde animal, né, evitando o uso de antibióticos para alimentação de animais. Por tanto tempo isso foi problemático para a gente. A gente, por exemplo, se alimentava com carne, ovos, leite de animais que recebiam antibiótico todos os dias, e esses antibióticos estavam começando a aparecer na nossa doença também, né? Por quê? Ingerir um alimento de origem animal que foi tratado a vida inteira com antibiótico, eu vou começar a desenvolver resistência também. A minha microbiota, aos poucos, vai começar a pegar também essa resistência. Né? E também ter um cuidado muito grande com saúde comunitária. Então, por exemplo, pessoas que estão hospitalizadas, tentar estimar se essa pessoa tem uma bactéria resistente, fazendo esses antibiogramas, né? Tentando associar perfis de resistência do meu paciente com bactérias resistentes que eu já conheço, como, por exemplo, a MRSA, enfim. É algo bem complexo, mas só pode ser feito se a gente tiver uma associação do meio ambiente, comunidade e dos animais. Né? Para quem tem interesse um pouquinho mais em conhecer o que o professor falou, né, é interessante entrar no site do BRCAST, lá tem esses manuais que mostram para a gente quais bactérias são resistentes, como que eu leio o antibiograma, isso é importante, né? E também olhar um pouquinho os manuais que a Anvisa normalmente libera relacionado a bactérias resistentes. Né? Bom, pessoal, o que o professor tinha para falar de conteúdo técnico é isso. Né? Eu queria saber se alguém tem alguma dúvida relacionada à aula, se alguém tem algum comentário. Professor, na hora que você estava explicando do exame dos fungos, o meu celular travou. Você falou que é igual o antibiograma? Sim. Hoje a gente também tem que fazer testes para fungos, porque existem muitas doenças fúngicas que são bem comuns nos hospitais. Quando a gente chegar lá no finalzinho no segundo bimestre, a gente vai começar a falar de fungos, infecções por fungos, né? E as técnicas que a gente usa para estimar resistência a antifúngicos também são parecidas. Então, a técnica de disco de fusão, técnica automatizada, o E-teste, essa tira que a gente estima a concentração para usar, eles são bem parecidos entre si. Certo? Certo, obrigada. Só uma duvidazinha meio, talvez relevante, não sei, professor. Pelo fato de estar surgindo novas bactérias, com novos mecanismos de defesa, faz sentido ou tem lógica a gente usar os primeiros antibióticos, talvez pelo fato dessas bactérias novas não terem uma memória, digamos assim? É interessante, Edson, o que você está falando, isso já foi por muito tempo cogitado, né? Infelizmente, a situação é mais complexa do que a gente pensa.
Então, por exemplo, hoje, essas bactérias resistentes, elas não são só resistentes aos antibióticos modernos, porque os antibióticos modernos são mais fortes do que aqueles primeiros naturais, né? Então, por exemplo, uma bactéria que é resistente à penicilina, como o Staphylococcus, aquela sigla MRSA, né, ele também é resistente aos primeiros antibióticos. Porém, nós temos bactérias, sim, que são bactérias virulentas, e se recomenda utilizar antibióticos mais antigos. Como o professor falou na aula, né, o Streptococcus, por exemplo. O Streptococcus causa doença de garganta, dor de garganta, infecção de garganta, né? Você pode usar antibióticos penicilinas básicas, as primeiras. Ele ainda tem uma eficácia muito boa. Tá? No entanto, o que hoje se preconiza, né, é que percebe-se que a indústria farmacêutica está muito confortável, né? A gente tem que investir mais dinheiro do que a gente investe na descoberta de novas classes. Existe sim investimento para descobrir novas classes de antibióticos, mas isso é muito pequeno, né? E se a gente não começar a investir mais nisso, novas classes de antibióticos, a gente daqui a pouco vai estar numa situação crítica, muito crítica. Certo? Maravilha. Só pegando o gancho, então, aqui, talvez mais uma perguntinha que acho que deve ter sido respondida por aí já. Faz sentido também a gente usar duas classes de antibiótico para tratar uma mesma patologia? Sim. A associação de antibióticos, ela acontece, né? Depende bastante de caso a caso, mas a gente tem sim, Edson, uma associação de antibiótico, né? Por exemplo, se você parar para pensar uma associação que funciona até hoje, sulfa mais trimetoprim, né? A sulfa e trimetoprim, elas são duas classes sinérgicas. Uma potencializa o efeito da outra, né? Quando você tem determinadas infecções, você pode sim realizar associação de moléculas, né? Por exemplo, você pode usar metronidazol mais um outro antibiótico contra a bactéria anaeróbica, né? Quando você tem, por exemplo, uma infecção por bactéria anaeróbica que está muito forte. Isso é possível, né? É possível. É só interessante você descobrir se essa associação vale a pena. Se a bactéria em questão ela não tem resistência às duas classes, né? Mas a gente pode potencializar o efeito, sim, combinando classes de antibióticos. Maravilha. Obrigado, professor. Beleza. Bom, pessoal, se não há mais nenhuma dúvida, eu desejo uma ótima semana para vocês, né? E assim, a partir lá da semana que vem, próxima quinta-feira, a gente faz uma revisão com os pontos mais quentes que a gente vai ter para a nossa prova, tudo bem? Então, caprichar aí para a semana que vem, tá bom? Maravilha. Obrigado, professor, pela aula. Boa semana para Beleza, vocês. pessoal? Beleza, Um grande abraço para vocês, obrigado aí pela participação e a gente vai se falando, tá bom? Até mais. Até mais.